Olá, tudo bem? Como vão? Privilégio de estarmos juntos, ministrando aqui, falando sobre a palavra de Deus, sobre as nossas vidas, buscando a presença de Deus e aquilo que Ele tem para nós. Privilégio de estarmos juntos. E eu gostaria que lêssemos hoje em João capítulo 6. Quero te convidar a abrir a sua palavra, a abrir a sua Bíblia. Vamos ler junto do versículo 22 em diante. No dia seguinte, a multidão que ficou do outro lado do mar percebeu que Jesus, havia só um barco em que Jesus não embarcara nele com os discípulos, mas os discípulos, esses sim, haviam partido sozinhos. Versículo 23. Então outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar em que comeram o pão que Jesus havia repartido, havia multiplicado depois que ele deu graças. Está no versículos 1 a 15, você depois pode ler em João capítulo 6. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o então do outro lado do mar, perguntaram: Rabi, quando que o Senhor chegou aqui? Jesus então no versículo 26 respondeu: em verdade vos digo, que vocês não estão me buscando pelos sinais miraculosos que vocês viram, mas porque vocês comeram pão e porque vocês se fartaram. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Oi? Existe uma comida que é para a vida eterna, e a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Perguntaram eles: que faremos então para executar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é essa. Versículo 29. Crede naquele que ele, o Pai, enviou. Então perguntaram: que sinal miraculoso, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus deu-lhes a comer pão do céu. Jesus então respondeu, disse-lhes: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Preste atenção. Disseram-lhe então: Senhor, dá-nos sempre esse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas, como vos disse, vós me vistes, e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, no versículo 39, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas vos ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que crê, todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora então, versículo 41, alguns judeus começaram a murmurar, porque ele havia dito: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Diziam entre si: não é este o Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como ele diz então que desceu do céu? Respondeu Jesus, versículo 43, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou, se o Pai que me enviou, não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Ninguém viu ao Pai a não ser aquele que é de Deus. Só este viu ao Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Ele repete isso no versículo 48. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram.
Mas aqui está o pão que desceu do céu, falando de si mesmo, Jesus está mostrando, do qual, se o homem comer, não morre. Mas aqui está o pão que desceu do céu, a qual, se o homem comer, não morre. Versículo 50. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si, como pode este homem dizer, como pode nos dar a sua carne para comer? Jesus lhes disse, em verdade vos digo, se não comer a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne, é verdadeiramente comida, versículo 55. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim, como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também, quem vive de mim se alimenta e viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer deste pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Mas o que aconteceu? Os seus discípulos, versículo 60, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem pode te ouvir? Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, responderam, isso vos escandaliza? O que aconteceria então, se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro ele estava? O Espírito é que vivifica, a carne de nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, mas alguns de vós não creem. Uau! Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. E ele prosseguiu. Versículo 65. É por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem se retirar? Respondeu Simão Pedro, Senhor, para onde nós iremos? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi eu aos 12? Contudo, um de vocês é um diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. Pai, a tua palavra, nós nos achegamos a ela com fome e com sede, pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza em toda a verdade e nos livre, ó Senhor, de andar em conhecimento humano, terreno, carnal, animal e até mesmo diabólico. Mas buscamos a tua sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Senhor, que nos ensina todas as coisas. Por isso, tudo aquilo que milita contra essa sabedoria caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui entender um pouco, amados, o que está acontecendo de forma breve. A ideia aqui não é nos aprofundar de tal maneira, porque precisaríamos aí, quem sabe, de alguns dias para fazê-lo, mas vejam só, Jesus faz ali a multiplicação dos pães e 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, são alimentados. E ele faz isso com... É interessante que fala-se até do tipo do pão, né? É o tipo de pão que Jesus manda que eles se assentem, era o pão de cevada. Se eu e você fomos estudar como é que era o processo desse pão de cevada, além de ser feita a colheita, tinha que ser depois de colhido toda a matéria-prima, né, todo o trigo e tudo mais, e cevada, você precisava malhar todo esse material, fazer todo o processo, e demora um tempo até que tudo isso se torne pão. Exigia um esforço, exigia toda um acompanhamento, todo um trabalho braçal, todo um trabalho natural. Jesus multiplica, sobra ali 12 cestos,
Já vimos o que esses cestos significam. Jesus então manda que os discípulos vão adiante. Eles entram num barco e vão para Cafarnaum. Jesus anda sobre o mar e vai encontrar com eles. A multidão vai atrás de Jesus. E o próprio Jesus fala, vocês não estão vindo atrás de mim por conta de sinais, milagres, prodígios, por conta de palavra. Vocês estão vindo atrás de mim porque vocês não querem ter o trabalho e querem comer. Já naquela época, as pessoas iam atrás de Jesus apenas para obter um benefício próprio. Estavam atrás de Jesus para conquistar e terem uma necessidade normal, trivial de comer, de vida, de pão. E Jesus está falando, vocês não estão vindo atrás de mim por outro motivo que não seja natural, por um motivo que seja básico, simples, e que vocês deveriam trabalhar, plantar, colher e fazer todo o processo natural. E vocês não entenderam que eu não estou aqui por conta de pão natural. Eu estou aqui para dar para vocês um outro alimento. E aí entra um versículo muito interessante, muito importante, que Jesus disse no versículo 27, trabalhai, uau, não por comida que perece, comida natural, humana, mas por uma comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, ele, Jesus, nos dá, porque Deus o Pai o marcou com um selo. E aí perguntaram, mas que comida é essa? Que comida é que eu como no meu espírito? Então a carne come, nós comemos na nossa carne. Eu e você temos estômago. E ao nos alimentarmos, Jesus está dizendo que é uma comida que vai além, que é uma comida no mundo do espírito. Ele mesmo disse em João capítulo 4, que a comida e bebida dele não era comida natural, mas era fazer a vontade do Pai. E aí ele está dizendo que há uma comida. E essa comida é fazer a vontade do Pai. Mas perguntaram qual é então fazer a vontade do Pai? O que é essa obra? E ele continua aqui dizendo, a obra de Deus é essa, crede naquele que me enviou, versículo 29. E aí então começaram a discutir, Jesus, mas nós cremos, o senhor sabe, Moisés no deserto, maná, veio milagre, veio comida, o povo comeu, se alimentou. E Jesus começa a dizer, olha, não foi o Pai, não foi Moisés que deu o pão, mas foi o meu Pai que dá o verdadeiro pão. Versículo 32. Versículo 33 diz assim, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu. Assim como é no natural, nós já temos visto isso em Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios. Primeiro é natural, depois é espiritual. Então, o pão que desceu do céu, o maná, é uma simbologia de Jesus. Porque Jesus desce do céu. Assim como o maná sustentou o povo do deserto, agora Jesus é para nos sustentar. Aonde que ele nos sustenta? Não é no estômago. Não é uma questão apenas natural, não é? Embora ele vai suprir as nossas necessidades, ele prometeu isso. Em Mateus 6, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos ao Senhor, Mateus 6, de 31 a 33, quando nós buscamos primeiro ao Senhor, Ele supre cada uma da minha e da sua necessidade. Então, se as necessidades naturais estão supridas, Ele está falando de algo que vai além e que eu e você temos também necessidade. Mas que, infelizmente, nós não damos conta. E isso tem a ver com uma comida espiritual. Vamos lá entender melhor o que é essa comida. E aí ele começa a dizer que um pão veio do céu. Ótimo, falaram de maná, falaram de algo natural. Jesus começa a falar então que há um pão realmente que veio do céu. E ele começa a dizer qual é este pão. E ele começa a dizer então que ele, versículo 35, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais vai ter fome, nunca mais vai ter sede. Ou seja, quem chega para Jesus e come do pão que ele dá, e nesse caso ele é o pão, nunca mais terá sede e fome. Mas vocês estão me vendo e não estão acreditando no que eu estou dizendo. Uai, o que será que está acontecendo? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade do que me enviou, que nenhum se perca. Precisamos compreender, amados, que a vontade de Deus no Espírito, ela vai além das nossas necessidades. Quando nós falamos de maná, coisa natural, comida carnal, coisa que tem a ver com o meu estômago, a gente come para sobrevivência.
Alguns não tanto para isso, mas enfim, deveria ser para. E Jesus está falando que existe uma comida que é sobremodo excelente, que vai além dessa necessidade física. E essa necessidade física, ela traz a nós um outro tipo de alimento. E esse tipo de alimento tem a ver não mais com a minha necessidade. Já não é mais focado em mim. Eu como deste pão, eu como desta comida para satisfazer uma fome que não tem mais a ver comigo. Uau! Essa fome tem a ver com o próximo. Eu não posso deixar que ninguém se perca, que ninguém fique aleatório ao amor e à graça de Deus que se estende a cada um de nós. Jesus então está colocando isso como uma condição clara de quem quer comer dele. Só que as pessoas não criam nisso, não queriam muito saber disso. Na grande realidade, eu estou mais preocupado em buscar Jesus. Ele vai multiplicar pão, eu não vou ter trabalho de comprar, não vou ter trabalho de plantar, não vou ter trabalho de produzir pão. Eu não quero ter trabalho. E Jesus então começa a mostrar que todos sejam salvos, que nenhum deles se percam, todos que ele me deu, versículo 40, pois a vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e que nele crê, tenha vida eterna e eu vou ressuscitá-lo. E eles começaram a reclamar e murmurar, como disse esse cara, aquele homem, um pão que veio do céu. E Jesus fala, e aí os próprios discípulos começaram, e alguns falaram, mas isso aí não é José, como é que ele disse que veio do céu? Que história é essa? O cara nasceu aqui, nós temos certidão de nascimento, conheço o cartório, como é que é isso? E Jesus começa a falar que ninguém vem a mim, se não foi o Pai que me enviou. Versículo 44. No 45 ele diz, todos os profetas foram ensinados por Deus, todo aquele que ouve o Pai aprende dele, e quem aprende de Deus vem até Jesus. Quem crê em mim, versículo 47, tem vida eterna e eu sou o pão da vida. Então, a vida eterna é crer em Jesus. Em crendo em Jesus, e a obra de Jesus é crer no Deus. Então vamos lá, a obra de Deus é crer nele. Eu crendo nele, eu começo a crer naquele que ele enviou. Em crendo naquele que ele enviou, eu tenho vida eterna. Começo a ter vida eterna. Agora existe uma comida para a vida eterna. Oi. Muitos de nós temos vida eterna e estamos passando fome. Por quê? Tudo que tem a ver com vida, primeiro natural, depois espiritual. Então, no natural, para que continuemos vivos, precisamos comer. Para continuarmos vivos, espiritualmente, também precisamos comer. E a comida do Espírito tem a ver com a sua palavra, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. E a vontade de Deus passa em amarmos e estarmos focados para que ninguém se perca. Então tem a ver com o próximo. E aí Jesus disse, versículo 51. Na verdade, 49 antes, vossos pais comeram do maná no deserto e morreram, mas aqui está o pão que desceu do céu. E todo homem que comer não vai morrer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu vou entregar em favor do mundo. Aí pronto, os judeus começaram, como é que é isso? Como é que esse cara está dizendo que vai entregar a carne? E Jesus continua no versículo 53, em verdade te digo que se não comer da minha carne e a carne do Filho do Homem, não beber do meu sangue, vocês não vão ter vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu vou ressuscitá-lo no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná, morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. O que será que Jesus está dizendo com relação a comer de Cristo? Uau, como é que é isso? Comer de Cristo? Será que ele está falando realmente de carne, de matéria, de... Será que é isso que Jesus está dizendo? Vamos compreender então. Nós temos compreensões já claras de que céu aponta para espírito, de que terra aponta para o corpo, ok?
Vimos que abismo aponta para a alma e vimos que Jesus veio restaurar a alma. Então Jesus veio, através da obra dele na cruz, eu e você podemos agora salvar as nossas almas. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder nossa alma? Tem a ver com a obra da cruz, a obra da crucificação, com Jesus. O processo que eu e você, este é o fim da nossa fé, está em Tiago, capítulo, 1 Pedro, capítulo 1, né, é o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Se a memória não me falha. Veja só, então nós temos que entender que existe uma comida eterna. Então, como nós somos espírito, qual é a comida eterna? Existe uma comida. Primeiro, a obra de Deus tem a ver com crer. Então, convicção, fé, não uma expectativa, mas uma certeza, uma convicção, uma aceitação plena. Eu sou aceito, eu sou amado, eu sou de Deus em Cristo Jesus. Isso é uma convicção, eu não preciso fazer nada para ser mais amado do que eu já sou. E nada do que eu fizer vai deixar ou vai diminuir o amor de Deus por mim em Cristo Jesus na cruz. Isso é ponto. Agora eu tenho que crer nisso de uma forma convicta ou não. Depende de quem? De mim. Da minha decisão, daquilo que eu alimento a minha alma, daquilo que eu ponho para dentro da minha mente. Imposto isso, eu faço então a obra de Deus. E a obra de Deus é crer em Deus. Vimos que Jesus falou, qual é a obra? Crer em Deus. Em crendo em Deus, eu faço essa obra, que é crendo nele. E crer em Deus, quem crê em Deus, não fica apenas olhando, faz alguma coisa. E o que faz? Quem crê em Deus? Começa então a vencer a sua própria carne, a não viver mediante ao pão natural. Não fica atrás apenas de pão, de cevada, de pão de trigo ou pão de cevada. Vai além disso. Procura fazer aquilo que Jesus está ensinando. E comer então do corpo e beber do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, é você dizer não para a sua carne, para a minha vontade natural. Este é o comer, porque quando Jesus entregou a sua carne, quando Jesus sobe naquela cruz, naquele madeiro, ele está dizendo, eu tenho vontades, a minha carne tem desejos, eu tenho 5 sentidos, eu tenho percepções da minha alma, eu tenho desejos, eu sou tentado, Jesus também foi tentado em todas as coisas e venceu. Eu tenho fome, Jesus chora, ele tem emoções, ele tem tudo o que eu e você temos. Ele teve. Temos eu e você tudo o que Jesus teve. A questão é que ele venceu. E quando ele vence e ele domina sobre isso, ele coloca esta carne para morrer. Então quando ele fala quem come da minha carne, ou seja, quando eu entrego a minha carne, na verdade está dizendo de quando você come a carne de Cristo, aqui simbolizada pelas vontades e paixões desta carne, você está comendo na verdade da sua própria paixão, das suas próprias vontades, que são naturais. E você está optando por caminhar na comida eterna, na comida sobrenatural, na comida espiritual, que é vencer os desejos da sua carne. Por mais que eles não sejam pecaminosos. Eu não estou aqui dizendo que você querer comer uma boa comida, de você querer beber uma boa bebida, de você ter algumas situações de supridas. Isso não é pecado. O pecado é você viver em função disso. O pecado é você deixar isso roubar todo o foco da sua motivação, da sua atenção e do propósito de vida que eu e você temos. Nós não estamos aqui para acumular tesouros na terra, mas sim para acumular tesouros no céu. E o maior tesouro que eu e você podemos ter é sermos a expressão de Deus para a vida de próximos. É sermos o canal de paz, de alegria, de socorro, de alimento à alma de quem está precisando, daquele que precisa, como eu e você precisamos. Há momentos que mais ou menos, mas precisamos. Fato é esse, que todos nós precisamos. E Jesus está falando, quem comer então da minha carne, quem falar não para a sua carne, e quem morrer para os desejos dessa carne, está comendo de mim. Em comendo de mim, nunca mais vai morrer. Aleluia. Nunca mais vai ser subjugado, vai dominar, vai ser livre. E aí eu vou poder ressuscitar. Por quê? Você morreu para a carne. E em morrendo para a carne, você é vivo no Espírito. Não existe condição de vivermos na carne e no Espírito. Ou vivemos no Espírito e vencemos a carne, ou a carne vive e ela subjuga o Espírito e entristece o Espírito Santo. E quando nós ressuscitamos, deixamos e comemos a comida certa,
tornamos cada vez mais templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo em mim e em você consegue fazer a obra que é cabível a nós. E Jesus dizendo no versículo 62, o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir aonde ele estava primeiro, e o Espírito que vivifica, a carne não serve para nada. Então aquilo que eu estou dizendo para vocês é espírito e é vida, é alimento para o vosso espírito, é o alimento que você e eu precisamos. Nós não precisamos somente de pão, comida, bebida e água natural. Precisamos comer e beber aquele buraco, aquela insatisfação que eu e você sentimos no nosso interior. Só pode ser preenchida quando nós comemos de Cristo. Comer de Cristo. Entender que Ele é o pão vivo. Ele é a fonte. Ele é a vida. Tudo e qualquer coisa que você e eu possamos adquirir, conquistar, viver, vão ser passageiros. Vai chegar um momento que você vai olhar, e agora? E o próximo? E o próximo? E o próximo? Uma insatisfação constante, porque nada disso cala a minha e a sua alma. A arquitetura interior, como diz Marcelo Almeida, temos uma arquitetura interior forjada, formada, onde só Deus preenche, só o Espírito Santo encaixa. O resto é resto. Só Ele tem a palavra de vida. E Jesus então vendo as pessoas, ouvindo isso, falando como é que é isso, comer, não, falar não para a carne, não depender do Espírito, não depender de coisas naturais, eu não consigo, eu prefiro ficar naquilo que eu toco, naquilo que é palpável, naquilo que eu acho que é tangível e que faz mais sentido para mim. Eu não quero muito essa história de depender de fé, eu prefiro andar numa expectativa, então eu ando na crença e não na fé, porque a fé é a certeza daquilo que você não pode ver. E Jesus está falando, isso tem uma comida, e essa comida é espiritual. Não, o versículo 32, de novo, né? Aliás, 27, perdão. Trabalhai não por uma comida que perece, mas por uma comida que permanece para a vida eterna. Existe uma comida na vida eterna. Alô? O meu espírito e o seu precisam se alimentar. A vida eterna precisa ser sustentada. Uau! Porque a gente acha equivocadamente, muitas vezes, por somos eternos, e somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas como seres eternos, existe algo que nos alimenta. Mas então você está dizendo que alguém eterno pode vir a perecer, falecer? Pelo que Jesus está dizendo aqui, tem uma comida eterna. E essa comida é fazer a vontade do Pai. E essa vontade do Pai é crer nele, e em crendo nele, é não deixar que nenhum pereça. E ele termina falando aqui, perto do versículo 20, 70, eu escolhi vocês todos. Jesus escolheu todos, os 12, mas ele sabia que um deles era um diabo, andava num espírito equivocado. E esse espírito equivocado, a característica principal desse espírito é rejeitar a aceitação da parte de Deus. Preste atenção nisso. Para que eu e você comamos a vida eterna, comamos a comida que é para a vida eterna, nós temos que crer na aceitação, no estender da mão de Deus na minha e na sua direção, e de humildemente aceitar este amor. Nós sabemos que Judas vivia pelo natural. Judas avaliava pelas coisas humanas. Ele não conseguiu receber ou acreditar piamente no amor e na graça de Deus. E por conta disso, ele rejeitou este amor. E por conta disso, ele não comeu de Jesus. Ele só comeu do pão natural. E porque só comeu do pão natural, infelizmente, ele fez uma escolha. E cabe a mim e a você hoje fazermos a nossa escolha. Vamos comer também, além de comida natural, não vamos depender desta, mas vamos viver e comer da comida espiritual que Jesus nos entregou, porque Ele é o pão da vida. Ele é o maná que desceu do céu e todo dia Ele quer que nós experimentemos mais e mais dele.
Quero te convidar a que eu e você vivamos essa experiência. Quero te convidar a que nós mergulhemos com todo o nosso ser e foquemos naquilo que o Senhor tem para mim e para você. E que em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo tem colocado para atrair a mim e a você, a focar somente naquilo que é o pão de cevada, ou pão de trigo, ou aquilo que é natural, que nós não venhamos a correr atrás de Jesus somente por coisas naturais, mas que nós venhamos a segui-lo, porque somente Ele tem as palavras de vida e vida eterna. Que essa seja a nossa realidade. Assim como Pedro disse e reconheceu, para onde iremos? Que esse seja o nosso clamor, a nossa oração. Que nós não andemos num espírito equivocado do inimigo, que não quer saber de Deus, quer viver só pelo natural, e só quer milagre, só quer multiplicação, só quer bênção, mas não quer viver um compromisso de dizer não para si mesmo e amar o próximo como Ele nos amou. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que a Tua palavra cresça e frutifique em nós e cumpra o que Te apraz. E em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu abençoo cada casa, cada família, cada pessoa que está nos ouvindo. Senhor, e declaro em nome de Jesus que nós vamos sim comer dessa bebida espiritual, dessa comida espiritual. Que nós vamos, Senhor, além daquilo que é natural, que nós vamos além daquilo que é tacanho, pequeno, e vamos ampliar a nossa visão, a nossa percepção e nos colocar totalmente à sua disposição. Espírito Santo, trabalha, opera em nós, segundo o teu agir, segundo o teu querer. Abençoa cada um, ó Deus, eu abençoo cada família, cada membro, cada situação. Eu declaro a tua provisão no espírito, na alma e no corpo. Eu declaro a fome espiritual totalmente cura, sarada, sanada, saciada, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado. Que Deus te abençoe. Uma semana próspera, frutífera, e que comamos a cada dia deste maná e avancemos naquilo que o Senhor tem para mim e para você, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um grande abraço. Olá, tudo bem? Como vão? Privilégio de estarmos juntos, ministrando aqui, falando sobre a palavra de Deus, sobre as nossas vidas, buscando a presença de Deus e aquilo que Ele tem para nós. Privilégio de estarmos juntos. E eu gostaria que lêssemos hoje em João capítulo 6. Quero te convidar a abrir a sua palavra, a abrir a sua Bíblia. Vamos ler junto do versículo 22 em diante. No dia seguinte, a multidão que ficou do outro lado do mar percebeu que Jesus, havia só um barco em que Jesus não embarcara nele com os discípulos, mas os discípulos, esses sim, haviam partido sozinhos. Versículo 23. Então outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar em que comeram o pão que Jesus havia repartido, havia multiplicado depois que Ele deu graças. Está no versículos 1 a 15, você depois pode ler em João capítulo 6. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o então do outro lado do mar, perguntaram: Rabi, quando que o Senhor chegou aqui? Jesus então, no versículo 26, respondeu: em verdade vos digo, que vocês não estão me buscando pelos sinais miraculosos que vocês viram, mas porque vocês comeram pão, e porque vocês se fartaram. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Oi? Existe uma comida que é para a vida eterna, e a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Perguntaram eles: que faremos então para executar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é essa. Versículo 29. Crede naquele que Ele, o Pai, enviou. Então perguntaram: que sinal miraculoso, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deus deu-lhes
a comer pão do céu. Jesus então respondeu, disse-lhes, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Preste atenção. Disseram-lhe então, Senhor, dá-nos sempre esse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Mas, como vos disse, vós me vistes, e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, no versículo 39, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que crê, todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora então, versículo 41, alguns judeus começaram a murmurar, porque ele havia dito, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Diziam entre si, não é este o Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como ele diz então que desceu do céu? Respondeu Jesus, versículo 43, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou, se o Pai que me enviou, não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Só este viu ao Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Ele repete isso no versículo 48. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desceu do céu, falando de si mesmo, Jesus está mostrando, do qual, se o homem comer, não morre. Mas aqui está o pão que desceu do céu, a qual, se o homem comer, não morre. Versículo 50. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si, como pode este homem dizer, como pode nos dar a sua carne para comer? Jesus lhes disse, em verdade vos digo, se não comer a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne, é verdadeiramente comida, versículo 55. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim, como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também, quem vive de mim se alimenta e viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer deste pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Mas o que aconteceu? Os seus discípulos, versículo 60, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem pode te ouvir? Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, responderam, isso vos escandaliza? O que aconteceria então, se vocês visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro ele estava? O Espírito é que vivifica, a carne de nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, mas alguns de vós não creem. Uau! Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. E ele prosseguiu.
Versículo 65. É por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem se retirar? Respondeu Simão Pedro, Senhor, para onde nós iremos? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi eu aos 12? Contudo, um de vocês é um diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. Pai, a tua palavra, nós nos achegamos a ela com fome e com sede, pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza em toda a verdade e nos livre, ó Senhor, de andar em conhecimento humano, terreno, carnal, animal e até mesmo diabólico. Mas buscamos a tua sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Senhor, que nos ensina todas as coisas. Por isso, tudo aquilo que milita contra essa sabedoria caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui entender um pouco, amados, o que está acontecendo de forma breve. A ideia aqui não é nos aprofundar de tal maneira, porque precisaríamos aí, quem sabe, de alguns dias para fazê-lo, mas vejam só, Jesus multiplica, faz ali a multiplicação dos pães e 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, são alimentados. E ele faz isso com... É interessante que fala-se até do tipo do pão, né? É o tipo de pão que Jesus manda que eles se assentem, era o pão de cevada. Se eu e você fomos estudar como é que era o processo desse pão de cevada, além de ser feita a colheita, tinha que ser depois de colhido toda a matéria-prima, né, todo o trigo e tudo mais, e cevada, você precisava marear todo esse material, fazer todo o processo, e demora um tempo até que tudo isso se torne pão. Exigia um esforço, exigia toda um acompanhamento, todo um trabalho braçal, todo um trabalho natural. Jesus multiplica, sobra ali 12 cestos, já vimos o que esses cestos significam. Jesus então manda que os discípulos vão adiante, eles entram num barco e vão para Cafarnaum, Jesus anda sobre o mar e vai encontrar com eles, a multidão vai atrás de Jesus, e o próprio Jesus fala, vocês não estão vindo atrás de mim por conta de sinais, milagres, prodígios, por conta de palavra, vocês estão vindo atrás de mim porque vocês não querem ter o trabalho e querem comer. Já naquela época, as pessoas iam atrás de Jesus apenas para obter um benefício próprio. Estavam atrás de Jesus para conquistar e terem uma necessidade normal, trivial de comer, de vida, de pão. E Jesus está falando, vocês não estão vindo atrás de mim por outro motivo que não seja natural, por um motivo que seja básico, simples, e que vocês deveriam trabalhar, plantar, colher e fazer todo o processo natural. E vocês não entenderam que eu não estou aqui por conta de pão natural. Eu estou aqui para dar para vocês um outro alimento. E aí entra um versículo muito interessante, muito importante, que Jesus disse no versículo 27, trabalhai, não por comida que perece, comida natural, humana, mas por uma comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, ele, Jesus, nos dá, porque Deus o Pai o marcou com um selo. E aí perguntaram, mas que comida é essa? Que comida é que eu como no meu espírito? Então a carne come, nós comemos na nossa carne. Eu e você temos estômago. E ao nos alimentarmos, Jesus está dizendo que é uma comida que vai além, que é uma comida no mundo do espírito. Ele mesmo disse em João capítulo 4, que a comida e bebida dele não era comida natural, mas era fazer a vontade do Pai. E aí ele está dizendo que há uma comida. E essa comida é fazer a vontade do Pai. Mas perguntaram qual é então fazer a vontade do Pai? O que é essa obra? E ele continua aqui dizendo, a obra de Deus é essa, crede naquele que me enviou, versículo 29. E aí então começaram a discutir, Jesus, mas
Nós cremos, o senhor sabe, Moisés no deserto, maná, veio milagre, veio comida, o povo comeu, se alimentou. E Jesus começa a dizer, olha, não foi o Pai, não foi Moisés que deu o pão, mas foi o meu Pai que dá o verdadeiro pão. Versículo 32. Versículo 33 diz assim, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu. Assim como é no natural, nós já temos visto isso em Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios. Primeiro é natural, depois é espiritual. Então, o pão que desceu do céu, o maná, é uma simbologia de Jesus. Porque Jesus desce do céu. Assim como o maná sustentou o povo no deserto, agora Jesus é para nos sustentar. Aonde que ele nos sustenta? Não é no estômago. Não é uma questão apenas natural, não é? Embora ele vai suprir as nossas necessidades, ele prometeu isso. Em Mateus 6, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos ao Senhor, Mateus 6, de 31 a 33, quando nós buscamos primeiro ao Senhor, ele supre cada uma da minha e da sua necessidade. Então, se as necessidades naturais estão supridas, ele está falando de algo que vai além e que eu e você temos também necessidade, mas que infelizmente nós não damos conta. E isso tem a ver com uma comida espiritual. Vamos lá entender melhor o que é essa comida. E aí ele começa a dizer que um pão veio do céu. Ótimo, falaram de maná, falaram de algo natural. Jesus começa a falar então que há um pão realmente que veio do céu. E ele começa a dizer qual é este pão. E ele começa a dizer então que ele, versículo 35, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais vai ter fome, nunca mais vai ter sede. Ou seja, quem chega para Jesus e come do pão que ele dá, e nesse caso ele é o pão, nunca mais terá sede e fome. Mas vocês estão me vendo e não estão acreditando no que eu estou dizendo. Uai, o que será que está acontecendo? Porque eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade do que me enviou, que nenhum se perca. Precisamos compreender, amados, que a vontade de Deus no Espírito, ela vai além das nossas necessidades. Quando nós falamos de maná, coisa natural, comida carnal, coisa que tem a ver com o meu estômago, a gente come para sobrevivência. Alguns não tanto para isso, mas enfim, deveria ser para. E Jesus está falando que existe uma comida que é sobremodo excelente, que vai além dessa necessidade física. E essa necessidade física, ela traz a nós um outro tipo de alimento. E esse tipo de alimento tem a ver não mais com a minha necessidade. Já não é mais focado em mim. Eu como deste pão, eu como desta comida para satisfazer uma fome que não tem mais a ver comigo. Uau! Essa fome tem a ver com o próximo. Eu não posso deixar que ninguém se perca, que ninguém fique aleatório ao amor e à graça de Deus que se estende a cada um de nós. Jesus então está colocando isso como uma condição clara de quem quer comer dele. Só que as pessoas não criam nisso, não queriam muito saber disso. Na grande realidade, eu estou mais preocupado em buscar Jesus. Ele vai multiplicar pão, eu não vou ter trabalho de comprar, não vou ter trabalho de plantar, não vou ter trabalho de produzir pão. Eu não quero ter trabalho. E Jesus então começa a mostrar que todos sejam salvos, que nenhum deles se percam, todos que ele me deu, versículo 40, pois a vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e que nele crê, tenha vida eterna, e eu vou ressuscitá-lo. E eles começaram a reclamar e murmurar, como disse esse cara, aquele homem, um pão que veio do céu. E Jesus fala, e aí os próprios discípulos começaram, e alguns falaram, mas isso aí não é José, como é que ele disse que veio do céu? Que história é essa? O cara nasceu aqui, nós temos certidão de nascimento, conheço o cartório, como é que é isso? E Jesus começa a falar que ninguém vem a mim, se não foi o Pai que me enviou. Versículo 44. No 45 ele diz, todos os profetas foram ensinados por Deus, todo aquele que ouve o Pai aprende dele, e quem aprende de Deus vem até Jesus. Quem crê em mim, versículo 47, tem vida eterna e eu sou o pão da vida. Então, a vida eterna é crer em Jesus. Em crendo em Jesus, e a obra de Jesus é crer no Deus. Então vamos lá, a obra de Deus é crer nele.
Eu crendo nele, eu começo a crer naquele que ele enviou. Em crendo naquele que ele enviou, eu tenho vida eterna. Começo a ter vida eterna. Agora existe uma comida para a vida eterna. Oi. Muitos de nós temos vida eterna e estamos passando fome. Por quê? Tudo que tem a ver com vida, primeiro natural, depois espiritual. Então, no natural, para que continuemos vivos, precisamos comer. Para continuarmos vivos, espiritualmente, também precisamos comer. E a comida do Espírito tem a ver com a sua palavra, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. E a vontade de Deus passa em amarmos e estarmos focados para que ninguém se perca. Então tem a ver com o próximo. E aí Jesus disse, versículo 51, na verdade 49 antes, vossos pais comeram do maná no deserto e morreram, mas aqui está o pão que desceu do céu, e todo homem que comer não vai morrer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer este pão viverá para sempre, este pão é a minha carne, que eu vou entregar em favor do mundo. Aí pronto, os judeus começaram, como é que é isso? Como é que esse cara está dizendo que vai entregar a carne? E Jesus continua no versículo 53, em verdade te digo que se não comer da minha carne e a carne do Filho do Homem, não beber do meu sangue, vocês não vão ter vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu vou ressuscitá-lo no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná, morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. O que será que Jesus está dizendo com relação a comer de Cristo? Uau, como é que é isso? Comer de Cristo? Será que ele está falando realmente de carne, de matéria, de... Será que é isso que Jesus está dizendo? Vamos compreender então. Nós temos compreensões já claras de que céu aponta para espírito, de que terra aponta para o corpo, ok? Vimos que abismo aponta para a alma e vimos que Jesus veio restaurar a alma. Então Jesus veio, através da obra dele na cruz, eu e você podemos agora salvar as nossas almas. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder nossa alma? Tem a ver com a obra da cruz, a obra da crucificação, com Jesus. O processo que eu e você, este é o fim da nossa fé, está em Tiago, capítulo, 1 Pedro, capítulo 1, né, é o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Se a memória não me falha. Veja só, então nós temos que entender que existe uma comida eterna. Então, como nós somos espírito, qual é a comida eterna? Existe uma comida. Primeiro, a obra de Deus tem a ver com crer. Então, convicção, fé, não uma expectativa, mas uma certeza, uma convicção, uma aceitação plena. Eu sou aceito, eu sou amado, eu sou de Deus em Cristo Jesus. Isso é uma convicção, eu não preciso fazer nada para ser mais amado do que eu já sou. E nada do que eu fizer vai deixar ou vai diminuir o amor de Deus por mim em Cristo Jesus na cruz. Isso é ponto. Agora eu tenho que crer nisso de uma forma convicta ou não. Depende de quem? De mim. Da minha decisão, daquilo que eu alimento a minha alma, daquilo que eu ponho para dentro da minha mente. Imposto isso, eu faço então a obra de Deus. E a obra de Deus é crer em Deus. Vimos que Jesus falou, qual é a obra? Crer em Deus. Em crendo em Deus, eu faço essa obra, que é crendo nele. E crer em Deus, quem crê em Deus, não fica apenas olhando, faz alguma coisa. E o que faz? Quem crê em Deus começa então a vencer a sua própria carne, a não viver mediante ao pão natural. Não fica atrás apenas de pão, de cevada, de pão de trigo ou pão de cevada. Vai além disso. Procura fazer aquilo que Jesus está ensinando. E comer então do corpo e beber do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, é você dizer não para a sua carne, para a minha vontade natural. Este é o comer, porque quando Jesus entregou a sua carne, quando Jesus sobe naquela cruz, naquele madeiro, ele está dizendo, eu tenho vontades, a minha carne tem desejos, eu tenho 5 sentidos, eu tenho percepções na minha alma, eu tenho desejos, eu sou tentado, Jesus também foi tentado em todas as coisas e venceu.
Eu tenho fome. Jesus chora, ele tem emoções, ele tem tudo que eu e você temos. Ele teve. Temos eu e você tudo o que Jesus teve. A questão é que ele venceu. E quando ele vence e ele domina sobre isso, ele coloca esta carne para morrer. Então quando ele fala quem come da minha carne, ou seja, quando eu entrego a minha carne, na verdade está dizendo de quando você come a carne de Cristo, aqui simbolizada pelas vontades e paixões desta carne, você está comendo na verdade da sua própria paixão, das suas próprias vontades, que são naturais. E você está optando por caminhar na comida eterna, na comida sobrenatural, na comida espiritual, que é vencer os desejos da sua carne, por mais que eles não sejam pecaminosos. Eu não estou aqui dizendo que você querer comer uma boa comida, de você querer beber uma boa bebida, de você ter algumas situações de supridas. Isso não é pecado. O pecado é você viver em função disso. O pecado é você deixar isso roubar todo o foco da sua motivação, da sua atenção e do propósito de vida que eu e você temos. Nós não estamos aqui para acumular tesouros na terra, mas sim para acumular tesouros no céu. E o maior tesouro que eu e você podemos ter é sermos a expressão de Deus para a vida de próximos. É sermos o canal de paz, de alegria, de socorro, de alimento à alma de quem está precisando, daquele que precisa, como eu e você precisamos. Há momentos que mais ou menos, mas precisamos. Fato é esse, que todos nós precisamos. E Jesus está falando, quem comer então da minha carne, quem falar não para a sua carne, e quem morrer para os desejos dessa carne, está comendo de mim. Em comendo de mim, nunca mais vai morrer. Aleluia. Nunca mais vai ser subjugado, vai dominar, vai ser livre. E aí eu vou poder ressuscitar. Por quê? Você morreu para a carne. E em morrendo para a carne, você é vivo no Espírito. Não existe condição de vivermos na carne e no Espírito. Ou vivemos no Espírito e vencemos a carne, ou a carne vive e ela subjuga o Espírito e entristece o Espírito Santo. E quando nós ressuscitamos, deixamos e comemos a comida certa, tornamos cada vez mais templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo em mim e em você consegue fazer a obra que é cabível a nós. E Jesus dizendo no versículo 62, o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir aonde ele estava primeiro, e o Espírito é que vivifica, a carne não serve para nada. Então aquilo que eu estou dizendo para vocês é espírito e é vida, é alimento para o vosso espírito, é o alimento que você e eu precisamos. Nós não precisamos somente de pão, comida, bebida e água natural. Precisamos comer e beber aquele buraco, aquela insatisfação que eu e você sentimos no nosso interior. Só pode ser preenchida quando nós comemos de Cristo. Comer de Cristo. Entender que Ele é o pão vivo. Ele é a fonte. Ele é a vida. Tudo e qualquer coisa que você e eu possamos adquirir, conquistar, viver, vão ser passageiros. Vai chegar um momento que você vai olhar, e agora? E o próximo? E o próximo? E o próximo? Uma insatisfação constante, porque nada disso cala a minha e a sua alma. A arquitetura interior, como diz Marcelo Almeida, temos uma arquitetura interior forjada, formada, onde só Deus preenche, só o Espírito Santo encaixa. O resto é resto. Só Ele tem a palavra de vida. E Jesus então vendo as pessoas, ouvindo isso, falando como é que é isso, comer, não, falar não para a carne, não depender do Espírito, não depender de coisas naturais, eu não consigo, eu prefiro ficar naquilo que eu toco, naquilo que é palpável, naquilo que eu acho que é tangível e que faz mais sentido para mim. Eu não quero muito essa história de depender de fé, eu prefiro andar numa expectativa, então eu ando na crença e não na fé, porque a fé é a certeza daquilo que você não pode ver. E Jesus está falando, tem uma comida, e essa comida espiritual, não, o versículo 32, de novo, né? Aliás, 27, perdão. Trabalhai não por uma comida que perece, mas por uma comida que permanece para a vida eterna. Existe uma comida na vida eterna. Alô?
O meu espírito e o seu precisam se alimentar. A vida eterna precisa ser sustentada. Uau! Porque a gente acha equivocadamente, muitas vezes, por somos eternos, e somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas como seres eternos, existe algo que nos alimenta. Mas então você está dizendo que alguém eterno pode vir a perecer, falecer? Pelo que Jesus está dizendo aqui, tem uma comida eterna. E essa comida é fazer a vontade do Pai. E essa vontade do Pai é crer nele. E em crendo nele, é não deixar que nenhum pereça. E ele termina falando aqui, perto do versículo 20, 70, eu escolhi vocês todos. Jesus escolheu todos, os 12. Mas ele sabia que um deles era um diabo, andava num espírito equivocado. E esse espírito equivocado, a característica principal desse espírito é rejeitar a aceitação da parte de Deus. Preste atenção nisso. Para que eu e você comamos a vida eterna, comamos a comida que é para a vida eterna, nós temos que crer na aceitação, no estender da mão de Deus na minha e na sua direção, e de humildemente aceitar este amor. Nós sabemos que Judas vivia pelo natural. Judas avaliava pelas coisas humanas. Ele não conseguiu receber ou acreditar piamente no amor e na graça de Deus. E por conta disso, ele rejeitou este amor. E por conta disso, ele não comeu de Jesus. Ele só comeu do pão natural. E porque só comeu do pão natural, infelizmente, ele fez uma escolha. E cabe a mim e a você hoje fazermos a nossa escolha. Vamos comer também, além de comida natural, não vamos depender desta, mas vamos viver e comer da comida espiritual que Jesus nos entregou, porque Ele é o pão da vida. Ele é o maná que desceu do céu e todo dia Ele quer que nós experimentemos mais e mais dele. Quero te convidar a que eu e você vivamos essa experiência. Quero te convidar a que nós mergulhemos com todo o nosso ser e foquemos naquilo que o Senhor tem para mim e para você. E que em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo tem colocado para atrair a mim e a você, a focar somente naquilo que é o pão de cevada, ou pão de trigo, ou aquilo que é natural, que nós não venhamos a correr atrás de Jesus somente por coisas naturais, mas que nós venhamos a segui-lo, porque somente Ele tem as palavras de vida e vida eterna. Que essa seja a nossa realidade. Assim como Pedro disse e reconheceu, para onde iremos? Que esse seja o nosso clamor, a nossa oração. Que nós não andemos num espírito equivocado do inimigo, que não quer saber de Deus, quer viver só pelo natural, e só quer milagre, só quer multiplicação, só quer bênção, mas não quer viver um compromisso de dizer não para si mesmo e amar o próximo como Ele nos amou. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que a Tua palavra cresça, frutifique em nós e cumpra o que Te apraz. E em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu abençoo cada casa, cada família, cada pessoa que está nos ouvindo. Senhor, e declaro em nome de Jesus que nós vamos sim comer dessa bebida espiritual, dessa comida espiritual. Que nós vamos, Senhor, além daquilo que é natural, que nós vamos além daquilo que é tacanho, pequeno, e vamos ampliar a nossa visão, a nossa percepção, e nos colocar totalmente à sua disposição. Espírito Santo, trabalha, opera em nós, segundo o Teu agir, segundo o Teu querer. Abençoa cada um, ó Deus, eu abençoo cada família, a cada membro, a cada situação. Eu declaro a Tua provisão no Espírito, na alma e no corpo. Eu declaro a fome espiritual totalmente sarada, sanada, saciada, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado. Que Deus te abençoe. Uma semana próspera, frutífera, e que comamos a cada dia deste maná
e avancemos naquilo que o Senhor tem para mim e para você. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um grande abraço.